versículo de número 14 do segundo livro dos reis de Israel, que diz assim o texto sagrado: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Me antecedeu aqui o presbítero Elton e ministrou uma mensagem gloriosa da parte do Senhor. E me foi facultada a oportunidade também para trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos que se encontram aqui nesta noite. E quando eu meditava nessa história, o Senhor bradou em meu coração e eu coloquei um tema na mensagem que o Senhor falava comigo. E o tema da mensagem que Deus colocou em meu coração foi: renunciando à soberba para receber a purificação. Renunciando à soberba para receber a santificação. Falei com Deus, Deus falava comigo, e eu estava a meditar nesta história esta bastante conhecida dos irmãos, na qual vai falar acerca de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã foi um grande combatente, um grande guerreiro. Naamã foi um vitorioso combatente do exército da Síria. Era um estrategista naquilo que mais gostava de fazer, que era combater contra os inimigos no campo de batalha. Digamos que Naamã, ele era o homem de confiança do rei da Síria, o braço direito do rei. Mas tinha um porém: Naamã era leproso. Tinha um porém: Naamã era leproso. Daí por diante vai começar uma história na vida de Naamã. História esta que iria doer um pouco em Naamã, mas iria ser para a sua, digamos assim, a sua benevolência, ou para o seu bem. Naamã, ele era leproso, sim. Contudo, certa vez Naamã, ele vai combater com o exército de Israel, e ele leva cativa lá de Israel uma menina. E esta menina
ela passa a viver dentro da casa de Naamã, nesta feita, sendo escrava da esposa de Naamã. Ou seja, ela vai ser uma espécie de serviçal exclusivo para a esposa de Naamã. Esta menina, por estar convivendo dentro da casa de Naamã, ela vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive da lepra que estava assolando Naamã. E tem uma coisa que me chama a atenção, meus queridos irmãos, você que está me assistindo através desta transmissão, você que se encontra aí online neste exato momento. Agora pense comigo, esta jovem foi levada de dentro da sua casa, quem sabe, para estar ou para ser escrava da mulher de Naamã. Pense comigo, foi tirada de dentro da sua casa. Com isso, tiraram daquela menina os prazeres do aconchego familiar. Como? Ao acordar e receber o carinho dos pais, foi tirado isso desta menina. Como? De se reunir com sua família, digamos que para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar. Digamos que também foi tirado desta menina o desejo dela brincar com os seus irmãos, de ir para o colégio, de brincar com os coleguinhas, como toda criança brinca e tem direito de fazer. Tudo isso foi tirado desta menina e ela passa a viver longe de casa. Esta menina, ela poderia estar com um rancor, ela poderia deixar o rancor tomar conta de si, mas ela nem ficou com rancor e nem ficou irada. Ela preferiu se deixar ser usada por Deus naquele momento, para dizer para a mulher de Naamã que em Samaria, está escrito na Bíblia, existia um profeta que poderia restaurar a saúde do seu Senhor. Observe comigo, irmãos, e entenda, esta menina nos dá uma lição de vida, principalmente para nós que estamos vivenciando o atual momento. Esta menina foi arrancada de dentro da sua casa, do colo familiar, para estar vivendo escravizada dentro da casa de um estranho, passando a servir a mulher de Naamã. Mas em vez desta menina ela ficar indignada com aquela situação, ela resolveu ser usada por Deus em prol da vida de Naamã. Mas, irmão Jadson, onde é que o Senhor quer chegar com isso? Eu quero dizer para você, nesta noite, você que chegou aqui neste lugar, não deixe a ira, o rancor, a mágoa, a raiva tomar conta do seu coração. Não deixe que este câncer se enraize dentro de você. Seja um canal de bênção, assim como esta menina foi para Naamã. Esta menina, ela
passa a fazer a vontade do Senhor, escravizada, longe de casa, mas ela decidiu dizer para a mulher de Naamã, lá em Samaria, tem um profeta que pode resolver o problema do meu Senhor. Ela poderia muito bem guardar aquilo para si. Ela poderia muito bem ficar calada. Mas ela preferiu pronunciar palavras benéficas para a vida do seu Senhor. E entenda comigo que foi exatamente o homem que levou ela cativa para a casa de sua esposa. Mas ela não deixou este ódio predominar dentro do coração dela. E eu estou pregando nesta noite para homens e mulheres que também às vezes deixa o ódio tomar conta do seu coração. Mas eu quero dizer para você, ei, nesta noite, Jesus, Ele está limpando, está tirando toda a mágoa que está encravada no seu coração. Mas irmão Jadson, o Senhor quer dizer que aqui tem? Tem! Se Deus colocou essa mensagem no meu coração para falar nesta noite, é porque tem pessoas que deixam a ira predominar o seu coração. Mas nesta noite, Jesus, Ele está tirando a ira, a raiva, a mágoa, toda espécie de coisas malignas de dentro de você. E esta notícia chega aos ouvidos de Naamã. Naamã, ele fica sabendo do que a menina falou para a sua esposa. E foi comunicar ao rei da Síria acerca do que a menina falou do profeta. O rei da Síria, ele vai apoiar Naamã e prepara uma carta para Naamã e se apresentar ao rei de Israel. Agora observe comigo, diante disso, Naamã, ao receber o aval do rei, ele prepara prata, ouro e vestimentas para se apresentar diante do rei e diante do profeta. Com isso eu aprendo uma coisa, irmãos. Naamã, para se apresentar diante do homem mortal, ele levou ouro, levou prata e vestimentas. Nesta noite, eu quero dizer para você, Jesus não quer seu ouro, não quer sua prata, nem muito menos sua vestimenta. Ele apenas quer que você o adore. Jesus, ele tem desejo de ouvir a tua adoração. Se você soubesse o que acontece no âmbito espiritual, quando você abre a sua boca e começa a exaltar, e começa a enaltecer, e começa a engrandecer o nome do Eterno, você não ficava de boca fechada, você vinha para o culto, e qualquer coisa que acontecesse, de uma maneira que venha lhe
tentado satisfazer, digamos assim, no âmbito espiritual, não no âmbito carnal, você vem abrir a sua boca e exaltar, e engrandecer, e magnificar o nome do Senhor. Ei, tem crente que Jesus, ele tem desejo de ouvir ele adorando, ela adorando, ele glorificando, ela glorificando. Portanto, meu prezado irmão, abre bem a tua boca, levanta as tuas mãos para o céu e dá glória para Jesus. Jesus está na casa e ele quer ouvir a tua adoração. É Jesus. Prata, ouro e vestimentas na mão, leva para se apresentar diante do homem. Naamã chega em Israel e se apresenta ao rei e entrega a carta. E em seguida, quando o rei ler a carta, o rei ele vai ficar indignado. Ele vai rasgar as suas vestes e diz para Naamã: estás procurando ocasião contra mim, Naamã? Por acaso sou eu algum Deus para vivificar, para matar e até mesmo para restaurar leproso? Quando o rei ele faz isto, rasga as suas vestes, eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas quando alguém rasgava as suas vestes, segundo diz os estudiosos, ele estava se humilhando. Ou seja, o rei de Israel, ele se humilha diante de Naamã. A notícia, ela circula e chega aos ouvidos de um homem chamado Eliseu. Eliseu, quando ele vai ficar sabendo, Eliseu vai falar para o rei e vai mandar alguém ir até lá, pedindo para que Naamã fosse agora até a sua casa, para que ele viesse saber e entender que tinha profeta em Israel. Naamã, quando recebe o comunicado, certamente ele pega os seus cavalos, os cavaleiros, todos aqueles que estavam acompanhando ele, e vai em direção à casa do profeta Eliseu. Acredito eu, meus irmãos, a Bíblia não diz, mas é apenas uma conjectura minha. Quando Naamã ele vai chegando no portão da casa do profeta, quem sabe que ele não fica: Eliseu, profeta Eliseu. Eliseu certamente vai ouvir de lá de dentro e vai mandar o seu servo ir até Naamã para dizer a Naamã apenas uma coisa: vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Quando Naamã ele vai ouvir essas palavras, ele vai ficar indignado. Ele vai ficar questionando. Agora você observe uma coisa: o tema que Deus colocou em meu coração foi renunciando à soberba para receber a purificação. Observe comigo. Naamã, ele vai ficar indignado. Naamã, ele vai questionar. É a partir deste momento que você vai entender a diferença de um leproso humilde para
um leproso soberbo. Mas como assim, irmão Jadson? O humilde, ele chega e adora. Está escrito em Mateus capítulo de número 8. Jesus, ao descer daquele monte, Jesus ele vai se deparar com um leproso. Aquele leproso, ao ver Jesus, ele vai logo adorá-lo. Está escrito, ele vai adorá-lo. Aí você observa que o leproso humilde, primeiramente ele adora. O soberbo, antes de tudo, ele questiona. Ele vai dizer: não são Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ora, se eu estou precisando receber a purificação, se eu estou precisando receber algo da parte de Deus, eu ainda vou questionar? Eu ainda vou ficar indignado? Eu ainda vou escolher o rio que eu vou mergulhar à luz desse texto? De modo algum. Mas quem é soberbo, ele precisa primeiramente renunciar à sua soberba para receber algo de Deus. O soberbo, ele vai questionar. Porém, o humilde vai dizer: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Entenda uma coisa: todos dois precisavam da purificação. Um questionou, outro adorou. Um fez indicações, outro apenas disse: se tu quiseres, tu podes me purificar. Sou eu quem preciso. Se eu preciso, eu não vou impor condições. Rede remantou, rede ravasu. Haide remandou de camantou de revácia. Tem muita gente na condição desse leproso soberbo. Precisa de algo da parte de Deus e fica impondo, fica questionando. Aí eu venho dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, se quebre mais na presença do Senhor. Peça a Ele com o coração quebrantado. Enquanto você estiver com esta soberba em seu coração, eu, o Senhor, estou dizendo para você que eu não vou fazer. Eu só vou fazer quando você renunciar esta soberba. Renuncia esta soberba. Esta noite o Senhor te trouxe aqui para falar para você. Eu quero que você renuncie a esta soberba. Eu quero que você deixe de orgulho. Eu quero que você deixe de ser prepotente. Eu quero que você desça mais em minha presença. Porque sendo assim, eu vou começar a fazer na tua vida. Eu vou começar a agir na tua vida. Eu vou começar a trabalhar em teu favor. Eu vou começar a libertar. Eu vou começar a curar. Eu vou começar
a fazer aquilo que para você é impossível. Para isso acontecer, você vai ter que deixar a soberba de lado. Arlamancho ele revassui. Ai de remantrou de revassui. O soberbo, ele vai pensando que o profeta iria invocar o nome do seu Senhor, seu Deus, passando a mão sobre a lepra, para que ele viesse ficar purificado. O humilde Jesus diz para ele: ser limpo, ser limpo, ser limpo. Você não está entendendo. Não precisou muita coisa para Jesus curar aquele leproso humilde. Apenas Jesus viu a condição dele, viu que primeiramente ele adorou, viu que segundo ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Então a ação dos céus, ela foi de imediata. Jesus disse para ele: ser limpo, ser limpo, ser limpo, ser limpo. E aconteceu que aquele leproso, imediatamente, ele foi purificado. E para o soberbo, o profeta diz: vai para o Jordão. Vai para o Jordão. Eu faço uma pergunta para os irmãos nesta noite. Não é obrigado me responder. Agora, por que recusar tanto o Jordão? Por que recusar tanto o Jordão? Só basta você buscar o significado ou ver no contexto histórico como é que era a água do Jordão. Jordão era uma água que era suja, barrenta. E o significado da palavra Jordão é humilhação. Esta palavra, irmãos, é uma palavra que poucos querem guardar para si. Humilhação. Nem todos querem se submeter. É muito difícil, ainda mais quando a pessoa deixa a soberba se enraizar dentro do nosso ou do seu coração. Com tudo isso, já estou partindo para a conclusão. Naamã estava desistindo, porque a soberba dominava Naamã. Mas nada estava perdido. Existiam alguns servos de Naamã que eles captaram a mensagem. Eles entenderam a mensagem. Parece que eles já tinham até ouvido Jesus falar que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Para primeiro Deus te exaltar, você vai ter que descer no Jordão, Naamã. Eu estou falando para muitos Naamãs nesta noite. Ei, irmão Jadson, aí está pegando pesado. Você está falando que o povo está leproso? Sim, sim, mas não tem nenhuma marca na pele, porque o primeiro diagnóstico da lepra era a mancha na pele. Muitos estão com uma falsa purificação. Como assim, irmão Jadson?
por fora até aparenta estar purificado, mas por dentro a lepra está tomando conta. Digo isto sem medo de errar. Digo isto debaixo da autoridade do Espírito Santo nesta noite. Muitos estão vivendo na lepra do pecado. Muitos estão deixando a lepra tomar conta de dentro de si. Que lepra é esta, irmão Jadson? A inveja, o ódio, o rancor e entre outros tipos de lepra que existe no meio do povo do século 21. E Deus queria tratar com Naamã. Já estou concluindo. Deus queria ter um encontro com Naamã. Deus queria que Naamã se submetesse a ele através da palavra do profeta Eliseu. Foi preciso os seus companheiros convencer ele a ir até o Jordão. Aí você vai entender comigo. Naamã, ele se convence a ir para o Jordão. Mas entenda uma coisa. Quando Naamã chega naquele Jordão, Naamã, ele vai dar 6 mergulhos. Na verdade foram 7, mas você vai entender. Foram 6 mergulhos que Naamã deu. Todos os 6, Naamã ainda desceu com o orgulho, com a soberba e com a prepotência enraizada dentro de si. Apenas no 7º mergulho foi onde Naamã entendeu que ele tinha que descer debaixo da potente mão do Senhor. Foi onde ele entendeu que ele tinha que ter descido ou que descer sobre a dependência de Deus. No 7º mergulho, Naamã desceu com a sua confiança depositada em Deus. Naamã, ele desceu confiando que Deus poderia restaurar ele da sua lepra. Naamã desceu com a sua intenção voltada para o eterno. Naamã, ele desceu no Jordão pela última vez, deixando o orgulho, deixando a soberba, deixando a prepotência de lado. E quando Naamã ele vai subir, está escrito na Bíblia que ele já subiu purificado. E agora eu finalizo, meus irmãos. Para Naamã receber a purificação, foi necessário Naamã renunciar à soberba. Quer receber a tua bênção? Quer receber algo de Deus? Quer que Ele venha agir dentro de você, restaurando, purificando, tirando tudo que é de ruim, que ainda resta dentro de você? Renuncie à soberba, renuncie à prepotência, renuncie o orgulho.
Agora tem o segredo, é do nosso conhecimento, que o leproso humilde, ele foi se apresentar, depois que Jesus purificou ele, ao sacerdote para uma autoavaliação. O sacerdote tinha que diagnosticar novamente para que ele pudesse ver se o leproso tinha sido restaurado da sua lepra. Então certamente ele foi aprovado, porque quem restaurou foi Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: muitos ainda estão usando uma falsa purificação. O homem você engana, mas a Deus, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esse trabalho maravilhoso, pela palavra, duas mensagens boas. Que o Senhor continue abençoando o seu servo, cada dia mais enchendo da graça e capacitando para nos trazer a palavra. Quanto mais necessita das orações,